O Corinthians está afundado em dívidas milionárias com seus principais jogadores, e a situação é ainda mais grave do que se imaginava. Você vai descobrir agora com exclusividade trazidas pelo jornalista Samir Carvalho no seu canal. Link estará na descrição. O clube deve muito mais a Igor Coronado do que ao craque Memphis e os valores são de deixar qualquer torcedor revoltado. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. O Corinthians enfrenta uma crise financeira interna escancarada. Além de Memphis, o clube deve praticamente todo o elenco. Mas o que poucos sabiam, e você descobre aqui em primeira mão, é que o valor devido ao meia Igor Coronado é ainda mais alto. Memphis notificou o Corinthians 2 vezes, cobrando cerca de 8 milhões de reais, valor que inclui direitos de imagem e bônus contratuais. Enquanto isso, Coronado ainda não formalizou uma cobrança, mas o clube já admite internamente uma dívida de 10 milhões de reais com ele. 8 milhões de reais em luvas não pagas e 2 milhões para seu empresário, referentes a comissões. Das 9 parcelas prometidas a Coronado, apenas uma foi paga, ainda sob a gestão de Augusto Melo. A atual diretoria, sob Osmar Stabile, tenta organizar a casa, exigindo agora que jogadores emitam nota fiscal para que os pagamentos ocorram, rompendo com práticas anteriores consideradas de várzea. Paralelamente, o Corinthians fechou um novo contrato com a Nike por mais 10 temporadas, encerrando uma novela que ameaçava resultar em uma multa milionária. O clube optou pela renovação com a fornecedora para evitar riscos judiciais que poderiam ultrapassar os 150 milhões de reais. A nova cláusula permite ao Corinthians negociar com outras marcas um ano antes do fim do vínculo, e o acordo inclui um adiantamento de 100 milhões de reais, dos quais 50 milhões já serão disponibilizados na próxima janela de transferências. No total, o contrato pode render até 1,2 bilhão de reais, com metas e gatilhos que elevam a média anual para 70 a 90 milhões de reais. A decisão foi considerada estratégica para não herdar problemas jurídicos futuros e garantir reforços imediatos, com previsão de uso já em agosto. A situação financeira do clube, no entanto, ainda é extremamente preocupante. Além dos contratos milionários, o Corinthians deve luvas para quase todos os jogadores contratados por Augusto Melo, além de atrasos em direitos de imagem. Jogadores só poderão receber após emitirem as notas fiscais. Uma medida que tenta trazer mais transparência, mas que também expõe a falta de organização anterior. O caso de Memphis Depay chama a atenção. Ele cobra cerca de 8 milhões e já deixou claro que, sem o pagamento, pode não cumprir compromissos com o clube. Nos bastidores, existe a suspeita de que o jogador tenha uma proposta em mãos e esteja forçando a saída ainda nesta janela. Seu custo mensal ao Corinthians ultrapassa 6 milhões de reais, somando salários, luvas, premiações e moradia, o que pressiona ainda mais o orçamento alvinegro. Já Igor Coronado, embora não tenha ainda notificado oficialmente o clube, tem uma dívida reconhecida internamente. O valor chega a 10 milhões de reais, sendo 8 milhões de luvas e 2 milhões em comissão ao seu agente. Mesmo com o salário de 2 milhões de reais mensais em dia, as luvas prometidas foram ignoradas após a primeira parcela. A nova gestão agora tenta renegociar esses valores e evitar novas notificações judiciais. A falta de transparência e planejamento da gestão passada deixou um rastro de dívidas e incertezas, e a atual administração tenta evitar um colapso financeiro maior. As revelações acendem um alerta máximo nos bastidores do clube, e a torcida começa a cobrar respostas mais claras sobre o futuro financeiro e esportivo do Timão. Se você também está indignado com essa situação e quer ver o Corinthians transparente e organizado de verdade, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que o clube vai conseguir sair dessa? Sua opinião é fundamental para pressionar por mudanças reais no Timão. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar com uma informação, detalhes exclusivos que eu já havia, alguns que eu já havia trazido e outros exclusivos agora no novo contrato do Corinthians com a Nike. Fechou, acabou a novela, o Corinthians fechou com a Nike por mais 10 temporadas. O Corinthians fez o certo. O Corinthians ele evita uma multa, ele escolhe a melhor proposta. Até ontem à noite o Corinthians tinha a proposta da Adidas e a da Nike para assinar uma das duas, escolheu assinar a proposta da
da Nike, tá? O Corinthians evita uma multa porque existia, né, no contrato que o Corinthians, para se defender dessa multa com a Nike, teria que brigar na justiça, né, numa câmara arbitral Brasil-Canadá, e o Brasil e o Corinthians teria que ir lá para se defender. O valor de análise de risco, o Corinthians poderia perder só nessa brincadeira aí 150 milhões. Então havia uma análise aí de risco muito grande, e o Corinthians só poderia negociar, ouvir propostas também de outra empresa 3 meses antes, tá? Somente 3 meses antes do contrato terminar com a Nike. Mesmo que fosse valer o contrato até o final do ano, o Corinthians começou antes. Então o Corinthians já pagaria uma multa aí daquelas para a Nike, porque passou a negociar 3 meses antes, passou a negociar bem antes, né, dos 3 meses finais do contrato com a Nike. A Nike ainda alega que o contrato foi renovado por 5 anos, mas, né, se valesse só esse contrato agora até o final do ano, quando já ia pagar uma multa daquelas também. Então o Corinthians se livrou. O que Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, fez foi não deixar uma herança maldita. Fecha com a Adidas e deixa uma herança aí de vários BOs. Aliás, exclusivo, no novo contrato agora do Corinthians e Nike, o Corinthians pode começar a negociar 1 ano antes com qualquer outra empresa de material esportivo e não 3 meses, como estava acordado no contrato. Também que eu trouxe com exclusividade, 100 milhões de adiantamento o Corinthians vai receber da Nike, tá? 50 milhões agora no ato para gastar em reforços. Então o Corinthians vai ter uma grana para reforços agora, já na janela, em agosto, já recebe esse dinheiro para poder estar se reforçando. O valor chega a 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, tudo vai depender, né, de metas, enfim, a serem alcançadas. 1 bilhão e 100 milhões, 900 milhões, enfim, gira em torno por aí o contrato do Corinthians com a Nike, porque tem vários gatilhos, né, tem royalties, são 40 milhões de royalties, mais 28 milhões não sei do que, então faz a conta, o Corinthians vai ganhar aí por ano aí uns 70 milhões, mais ou menos, tá? E claro, né, se bater as metas, podendo chegar até 90 milhões por ano nesse contrato aí com a Nike, o novo contrato do Corinthians com a Nike, tá? Então o contrato está definido do Corinthians, né? Não sei se está assinado já, mas deve já estar assinado. O Corinthians fecha com a Nike aí por mais 10 temporadas, e depois eu trago para vocês mais detalhes desse acordo que a gente já vinha trazendo aqui com exclusividade no canal Café do Setorista. Deixa o like aqui e comente esse contrato do Corinthians. Vamos falar mais aqui do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque tem muita coisa, né, para a gente estar trazendo para vocês, principalmente essa bomba, né, que estourou hoje em relação a Memphis Depay. A gente vê aí, né, o Corinthians numa situação complicada, mas é muito pior do que vocês imaginam. Vamos lá. Quero começar pelos atletas do elenco. O Corinthians está devendo luvas para quase todas as contratações que o Augusto fez, mais ou menos. O Corinthians está devendo luvas. O Corinthians deve luvas para vários jogadores do elenco. O Corinthians deve imagem também para alguns jogadores, mas aguarda que os jogadores emitem as notas aí para receberem. Não haverá mais no Corinthians agora, pelo menos na gestão, né, do Stabile, enfim, a gestão agora do presidente, mesmo que de forma provisória, não tem mais esse negócio de dá para pagar sem nota. Não existe isso mais no Corinthians, tá? A nova diretoria do Corinthians acusa que na gestão do Augusto Melo havia essa coisa de que não emitia a nota ainda, dá para pagar mesmo assim, e parece que era meio várzea a situação. Na gestão do Stabile, o jogador vai ter que realmente emitir a nota, tudo certinho, para poder receber. Então, algumas imagens, né, que estão atrasadas serão pagas assim que os jogadores emitirem as notas. Então, o Corinthians deve ao elenco também, tudo isso herança ainda do Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians, e deve, né, claro, também ao Memphis Depay. Vamos entrar na situação do Memphis Depay, tá? O Memphis notificou, como saiu na Gazeta, o Memphis notificou o Corinthians 2 vezes, cobrando um valor de 6 milhões. Além do valor de 6 milhões, eu apurei que o Corinthians deve direitos de imagem ao Memphis Depay. Então, o valor de 6 milhões e 200 já pula aí para mais de 8 milhões e pouco. Desse valor de imagem, o Corinthians também já avisou o Memphis que é só ele emitir a nota que o Corinthians vai pagar a imagem.
Fora isso, vai ficar o valor dos 6 milhões e pouco, que é de premiação, e mais alguma coisa ali que, né, que a gente não sabe exatamente o que é, porque o contrato dele é todo desmembrado, né? Tem imagem, tem CLT, tem moradia, tem um monte de coisa. Enfim, então o Corinthians deve, na verdade, ao Memphis 8 milhões, né? Assim, 2 milhões vão ser pagos agora da imagem e o restante vai ser pago agora em relação a esses 6 milhões e pouco. O Memphis falou que se o Corinthians não pagar, ele também não tem obrigação de cumprir com seus compromissos. Entenda o que você quiser em relação a isso. Dentro do Corinthians se desconfia que o Memphis tem uma proposta e vai querer sair agora, tá? No meio do ano. E por isso que tá fazendo essa cobrança toda. Enfim, esse é o contrato do Memphis, 6 milhões de reais que ele ganha por mês. Eu sei que não é 6 milhões o pacote todo Memphis que ele está cobrando, mas se ele custa 6 milhões por mês e o Corinthians tem que pagar 4 milhões e meio, o patrocinador 1,5 milhão, vai ser difícil o Corinthians todo mês arcar, né, com esses 6 milhões. Vai ser muito difícil, porque quando precisou, né, não conseguiu. Deixa o like, inscreva-se aqui embaixo, agora vem a bomba maior, Corinthians devendo aí ao Coronado também. Vou ser bem objetivo, tá? Corinthians deve aí 6 milhões pro Memphis, porque esses dois aí da imagem já pagou, ele emitindo a nota, tá tudo pago, né? Corinthians deve muito mais ao Coronado. Corinthians deve ao meia Igor Coronado 10 milhões de reais, tá? 8 milhões somente para o Coronado e 2 milhões para o seu empresário, seu agente e representante. Esse valor, né, é tudo referente a luvas e comissões. Por exemplo, os 2 milhões que deve ao empresário do Coronado é em relação à comissão. Os 8 milhões que deve ao Coronado são 8 milhões de luvas. Isso mesmo, premiação para assinatura do contrato, que é, claro, né, também aí desmembrado, né, essas luvas desmembradas no contrato. Foram 9, né, eram 9 prestações de luvas aí que o Corinthians combinou com o Coronado e o Corinthians simplesmente pagou uma só, né, o Augusto Melo pagou uma só e deve 8 prestações de luvas a Igor Coronado. Lembrando que isso não tem nada a ver com o salário dele, que é um salário de 2 milhões de reais. O salário do Coronado, o Corinthians está pagando, enfim, deve aí um pouco como deve para todo elenco, mas, enfim, é outra história. O que o Corinthians deve ao Coronado são luvas. São 8 milhões de reais de luvas. Com mais 2 que deve ao agente dele, 10 milhões de reais. Além do Memphis, o Corinthians deve 10 milhões de reais para Igor Coronado. E tem outra coisa, tá? A única diferença entre Coronado e Memphis é que o Coronado não cobrou, não notificou o Corinthians, não está pressionando o Corinthians, não está, enfim, fazendo notificações, nada disso. Mas o Corinthians deve a Igor Coronado informação quente e o Corinthians, qualquer um que consultar o Corinthians vai receber essa confirmação, porque aqui a informação é na temperatura certa. Quando a gente traz, pode o pessoal não gostar, como foi semana passada que eu trouxe o salário do Memphis, tudo certinho, 6 milhões que ele... O salário não, né? O custo Memphis, né? O Corinthians gasta com ele 6 milhões, né, por mês. Você viu no vídeo na semana passada, reveja, tá tudo detalhado lá para você, tá? E agora vem a informação exclusiva também. Além do Memphis, o Corinthians deve 10 milhões de reais ao Coronado. 8 para ele de luvas, 2 para o empresário dele. Tá certo? Comente aqui embaixo. Situação do Corinthians nada boa, mas você, torcedor corintiano, sempre tem esperanças e a gente vai sempre, né, saber. Vamos